seguir Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Memória Viva, apoio cultural, Sistema Fierne. Olá, estamos retornando com o programa Memória Viva, hoje tendo a alegria de entrevistar uma pessoa muito querida dessa cidade, pessoa que provém do estado irmão da Paraíba, da cidade de Santa Rita, para ser mais preciso, que tem 80 anos de idade, 80 anos bem vividos, é médico psiquiatra e professor aposentado do Departamento de Medicina Clínica da UFRN. Eu estou me referindo ao professor, ao doutor Pedro Coelho da Silva. Para entrevistá-lo nesse programa, dois queridos colegas, amigos seus, o doutor Joaquim Eloy Ferreira da Silva, que é igualmente médico psiquiatra, e também da mesma profissão, da mesma categoria, o doutor Rubens Santos Silva. E eu quero lhe dizer, doutor Pedro Coelho, que há muito tempo, né, nós aqui do Memória Viva projetávamos conversar com o senhor, não apenas pelo que o senhor representa, digamos, em termos de admiração dentro exatamente da sociedade onde o senhor se movimenta, mas também pela sua enorme contribuição, não apenas no campo da psiquiatria na cidade, mas igualmente aqui no ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acredito que é um prazer muito grande, seja bem-vindo e comece falando para a gente, por favor, do menino que se desloca de Santa Rita e que chega a Natal naqueles remotos 1930, não é isso? É. Eu nasci em Santa Rita, Paraíba. Naquele tempo ela ainda se chamava Paraíba, depois passou a se chamar João Pessoa. Das lembranças que eu tenho de lá, justamente uma delas é a morte de João Pessoa, que foi um problema muito grande porque papai tinha uma família, vários filhos, 12 filhos, e teve de fugir de casa à noite, né, porque estavam quebrando tudo, queimando tudo, e ele não era político, mas fazia parte de um partido político. E foi se abrigar na casa de um juiz de lá, de João Pessoa. E no outro dia nós fomos para Tambaú, onde ficamos uns 2 ou 3 meses esperando lá enquanto se acalmava o movimento político. Nesse tempo ainda me recordo da passagem do Zeppelin, que eu ainda me lembro bem dele surgindo assim no horizonte enorme. Para mim era enorme, porque eu era um menino e toda a cidade quase correndo para a rua para ver aquele movimento. Isso ainda em João Pessoa? Em João Pessoa. Uhum. E de lá é praticamente só o que eu me lembro também que passou um avião muito grande naquele tempo. Era um avião, parece que era Dox, uma coisa assim. E tinha 10, 12 ou 6 Ou seja, motores. na retentiva infantil ficaram precisamente aqueles eventos mais espetaculosos, digamos assim. Só isso, mas... Me explique. E aí, o senhor lembra, é capaz de lembrar como é que se deu a mudança da família para cá? Para cá. Por que é que vocês vieram? Ou o senhor veio sozinho? Nós vimos para Natal porque papai tinha uma fábrica de cigarros lá em João Pessoa. E como o comércio não estava muito bom, e também ele era muito ligado ao doutor João Úrsulo, pai de Odilon Ribeiro Coutinho. Certo. E que eram políticos e pediram a ele que viesse sondar aqui em Natal o ambiente para ver como era a política por aqui. Então nós... Não me lembro o mês, não. Aí, quando foi em 1930, mais ou menos, nós vimos para Natal. Uhum. Vimos de trem, trem longo, grande. Descreva essa viagem. Great Western, Great Western, aquele... Tudo de guardar pó. É rígido, que não guardava coisa não guardava nenhuma, coisa que a poeira cobria mesmo as pessoas. Mas, uma coisa que eu nunca consegui entender é essa história de trem ter poeira, né? Não era para ter poeira, não era para ter poeira. Não, coisa estranha, mas enfim. Aí... Vimos de trem para cá, eram 12 filhos que ele tinha,
chegamos aqui em Natal. Quando chegamos aqui em Natal, a coisa mais difícil do mundo era conseguir uma residência para tanta Acomodar pessoa. tanta gente. É. Você já pensou? Só uma do professor, não me lembro o nome dele, Romano, Sei, viu? sei. Que hoje em dia é um departamento da prefeitura. Da prefeitura. A prefeitura ali Certo. na Avenida Floriano Peixoto, com a Rua Siridó. Uhum. Aí nós nos hospedamos lá, eram 12 meninos, aí Doutor Pedro, aí, como naturalmente ocorria com as crianças da época e tal, o seu destino natural foi o Ateneu? não foi o Ateneu, eu fui estudar primeiro com o professor Clementino Câmara, Ah, com o professor Clementino. que gostava de Cérebro. torcer a orelha. Ah, era da... É, O senhor era uma das vítimas. Não era vítima, graças a Deus. Não, o senhor era muito sempre quieto, fui comportado. muito ponderado. Nunca sei. Mas ele, Mas ele era um professor era um ótimo, brilhante, muito né? bom, Uma muito pessoa bom. polêmica, muito, mas instigante, muito não era? bom, é. Ele e doutora Laide, e professora Laide, Aham, que era uma professora também muito boa. certo. De lá eu fui para o Marista. Fui fazer certo. Não me lembro como era o nome naquele tempo. Já nesse local É. onde hoje Ginásio, está o né? Marista, Era. não, ou ainda na Igreja Santo Antônio. Na Igreja Santo Antônio. Certo. Lá nós ficamos. Estudei lá 2 anos. Quando foi um dia, o diretor reuniu os alunos e disse: eu vou avisar vocês que nós estamos construindo um prédio para o Marista, o novo. Ah, é? Mas avise a família de vocês que não fica no fim do mundo, não, porque naquele tempo Você era. vê que os limites da Era. cidade eram muito pequenos. né? Ora, o Colégio Santo Antônio é aqui na cidade, né? Aí, e o Colégio Santo Antônio lá embaixo, ele não avise a família de vocês que não vai Não ser. precisam se preocupar, não. Não, porque a cidade não pode correr para lá porque é o Potengi. Não pode correr para frente porque é o Oceano Atlântico. Só pode correr Dentro dessa nesga dessa né, de nesga. terra tem que ir. Mas enfim, aí concluída essa parte, né? Num momento particularmente rico também, não é? De pessoas. O senhor lembra de quem foram seus contemporâneos? Me lembro. Pessoas assim que, na sequência da. Me lembro de Múcio Vilar, Ah, Múcio. Múcio Vilar, Nela Carlinho Vilar, Uhum. só que o Nessa época, essa não é a época, não acho que é de João Ururaí, do pessoal, não, é mais recente esse eles são pessoal. mais recentes. Mas enfim, aí concluído o Marista, o senhor já se prepara para... Para ir para Recife. Fazer era o pré-médio. Certo. Tinha o pré-jurídico e o pré-médico, a pessoa escolhia. Aham. Ainda me lembro que eu Por estava... que foi a opção pela medicina? Eu me lembro que eu estava apanhando as notas para levar para Recife, quando o professor, o secretário, o irmão Amadeu, pronto, Pedro, você agora terminou o curso agora, vai ser um violinista. Eu fiquei olhando para a cara dele, que eu não sabia nem o dó nem o ré. Aí, não, eu vou para Recife estudar, provavelmente, medicina. Aí fui para lá, Mas a indagação dele dizia respeito a que Não precisamente sei. o senhor nunca descobriu, né? Não sei não, porque se ainda perguntasse se eu ia ser escritor, O senhor porque era um aficionado de música? não, gostava? ele não sabia de nada, Bem, seja como me achou com cara de violino. Bom, aí o senhor vai para Recife, a Meca, né, da região, É da região, e meu. num momento particularmente, isso é na altura de 40, 45, 42? 42 para 43. O senhor vai, inclusive, assistir ao período da famosa redemocratização. É, da remota. Aí é um período, digamos, heróico, né? Fale dessa sua chegada a Recife, que é uma coisa deslumbrante para quem é menino vindo de uma capital pequena como Tinha Natal. combinado com meus colegas eu estava no interior, em São José do Mipibu, e tinha combinado com eles de no dia tal a gente tomar o trem para lá. Quando eu cheguei, tomei o trem de São José do Mipibu, que eu olhei para um lado e olhei para o outro, não tinha um só dentro do trem. Nossa Eu nunca tinha viajado nem para Macaíba sozinho. Nossa Senhora.
Aí fiquei sem saber o que é que eu vou fazer. Aí saí andando lá no fim do vagão. do vagão. Aí encontrei um colega meu que era... não me lembro agora. Aí eu disse a ele, menino, eu estou sem saber o que é que falta, porque vim sozinho aqui. Ele disse, não. Aí ele disse ao pai dele, não, Pedro, não se incomode não. Você vai para onde a gente for, você lá se hospeda numa pensão, no outro dia vai procurar o seu destino. Quer dizer que não havia esquema de recepção? Não havia recepção nenhuma, não. Mas seus pais eram avançados na época, né? Porque chegaram e disseram, não, Pedro, você vai com o pessoal aí e tal, e... Tá. Já... Principalmente mamãe. Mamãe era mais decidida, não tem essa história de... É uma coisa impressionante. Mas aí chegado a Recife aí o deslumbramento da cidade fui para uma pensão na Rua da Aurora. E no outro dia fui procurar uma pensão onde ficar. Depois chegaram os meus colegas Heriberto Bezerra, Clemente Galvão. Certo. Aí o vestibular, sem sobressalto, porque o senhor era um aluno bem comportado. Não foi lá muito bom, não. Não? Não. Só na segunda vez é que eu... tá certo. Mas aí, aprovado, o senhor começou a fazer medicina. E por que a opção... Por psiquiatria? Por psiquiatria. Eu tenho um colega chamado Raif Ramalho, de Campina Grande, que era interno da Tamarineira. E ele estava terminando o curso. Disse, Pedro, você podia ficar na Tamarineira, porque eu só quero botar um colega que eu conheça, tudo para me substituir lá. Uma coisa eu vou lhe dizer, quando você sair, não me procure cearense. Porque cearense, se você botar um cearense lá dentro do hospital, no ano que entra não tem um só que não seja cearense. E aí impede a entrada do cearense. É uma espécie de judeu brasileiro. Notável, né? Do cearense, né? Aquela coisa de empreender. Tem um espírito, gosta. Mas meus amigos, muitos deles foram grandes cearenses. Aí eu entrei. Mas, doutor Pedro, talvez a gente tenha avançado um pouco. Eu devia antes ter perguntado exatamente e insistido nessa sua vivência pernambucana. Por quê? Porque esta Recife é a Recife, né, das revoluções libertárias, de bandeira, né, da evocação famosa. Na pensão que eu estava, havia um movimento, quando houve o movimento contra Getúlio, havia alguns estudantes, principalmente direito. Odilon não era de lá, da coisa, mas vivia lá. Odilon, Luiz Bronzeado e tudo, que movimentavam. Eu nunca me meti em coisa. A única coisa que eu fiz, o que eles pediram foi, faça um discursozinho besta para fazer, assim, para botar aí o senhor redigiu. Uma bandeira, assim, uma coisa. Aí o senhor redigiu. Mas nem foi para ler, não, foi para mandar, porque ia uma bandeira que eu tinha mandado fazer. Da UDN. O preço da liberdade é eterna vigilância. Eterna vigilância. O slogan famoso, né? Da UDN. Mas aquilo tudo o senhor assistiu. E agora, uma das coisas que eu me lembro muito é que mamãe chegou lá em Recife no período quase da morte do estudante que foi baleado. Foi baleado e morreu. Como é que chamava? Era Demócrito de Souza Filho. Demócrito de Souza Filho. Demócrito. Ele tinha sido baleado. E eu ia saindo com a mamãe, passou lá na pensão, e eu ia saindo com ela da pensão, quando o motorista disse, o movimento na cidade está muito grande. Eu disse, o que foi que houve? Ele disse, mataram um estudante e... Por que mataram o estudante? Porque estava falando de Getúlio Vargas. Eu disse, muito bem, que ele não tinha estado falando de presidente nenhum. Aí, mamãe, o que é que você está dizendo, menino? Você se lembre que Deus deu língua ao homem, foi para falar e dizer o que pensa. Foi a melhor lição de democracia que ela deu. Foi professor nenhum, até aquela data não tinha dito. Aí ela disse, se lembre que Deus deu ao homem língua, foi para falar e dizer o que pensa. Não tem direito de estar matando ninguém por isso. Eita, maravilha. Agora, mesmo não se envolvendo, até por definição de personalidade, o senhor não é uma pessoa, todos os que o conhecem sabem perfeitamente disso, não é uma pessoa de se envolver
com essa coisa de política mais aguerrida, etc. Quer dizer, o senhor é uma pessoa muito discreta. Mas possivelmente o senhor terá ouvido falar de um potiguar que tinha muita fama lá em Recife, Zé Gonçalves, de Medeiros, não é? Chegou a vê-lo participando de alguma coisa, de algum a gente ia, comício, alguma coisa assim? Jardim do Seridó, né? Jardim do Seridó. Jardim do Seridó. Jardim do Seridó, Acari. Jardim do Seridó. Estou confuso agora. Bom, enfim. Seja como for, esse período aí é definidor da sua vida na perspectiva de que o senhor, jovem, ainda muito jovem, tinha adquirido, digamos, uma profissão. Uma profissão. Era médico formado, etc. Permanece um pouco em Recife ou já retorna para Não, Natal? assim, eu me formei em 1950, o Ano Santo. Era a turma que chama. Lá muito orgulho, porque era a turma do Ano Santo que o Papa decretou o Ano Santo. E o 12, né? O ano do concílio ecumênico não tinha nada. A cada 50 anos, o Papa determina um ano santo. Tá. Agora, esse anterior, ele já colocou para 25 anos. 25 anos tem um ano santo. Perfeito. Já foi antes desse anterior. Esse novo Papa. Bom. Aí eu me formei em 50 e logo em dezembro vim para Natal e comecei a trabalhar em 1951. Imediatamente, Foi. logo no ano seguinte? Foi. E como é que se dá, então, essa experiência? A sua experiência é tão rica, quer dizer, que aí a gente já, nesse primeiro bloco, já vai conversando sobre ela. Eu fui falar com o Machado, que eu era psiquiatra, aí fui falar com o Machado, que era o Explique Papa para o telespectador quem é Machado. E a Machado importância era deste o homem mais importante, era o médico João Machado. João Machado, muito conhecido aqui em Natal, e psiquiatra, o segundo psiquiatra, né? Segundo psiquiatra. Vicente, que foi o primeiro. É. Psiquiatra aqui. E era quem comandava tudo aqui em Natal, era ele. Então eu fui lá falar com ele, dizer que era psiquiatra, e fiquei. Ele me chamou para trabalhar com ele, ajudá-lo lá no hospital. Hospital Colônia. Não, ali na saúde pública. Piedade, né? Na saúde pública, não. Na saúde pública, no saúde ambulatório. No Sandu? Era o Sandu? Não, né? Sandu, mas Sandu eu fui depois. Um ambulatório Lá de saúde mental, né? Hein? Mas seria bom que você contasse a história de Machado, de Ulisses Pernambucano. Sim, A linha do Ulisses Pernambucano, justamente porque Machado é uma linha de psiquiatria muito boa, né? De atendimento de prevenção, né? Isso é importante. Machado era um discípulo, vamos dizer assim, de Ulisses Pernambucano, que foi quem revolucionou. Se Ulisses Pernambucano fosse um médico de fora, estrangeiro, tanto, hoje era um dos grandes nomes da psiquiatria. Verdade. E Machado estava sempre na frente com ele, com todos os avanços da psiquiatria daquela época. Ele estava... É bom lembrar, doutor Pedro, sobretudo para o espectador novo, que esse conceito de medicina psiquiátrica, né, uma coisa que a partir de um determinado momento realmente dá um salto, porque até então era uma coisa que envolvia inclusive preconceito. Preconceito muito grande. Você, para ir atender uma pessoa, você tinha isolamentos. Parava o carro longe da casa e saía a pé para ir. Na Idade Média, essas pessoas eram confinadas em edificações fora da cidade, né? Fora dos limites da cidade. Daí talvez venha o preconceito que existe contra... Ainda hoje existe contra a psiquiatria. Aliás, uma área muito difícil essa que vocês atuam, né? Que era bom que o doutor Pedro prosseguisse exatamente para o telespectador. Tem muitos profissionais, mas vamos falar de Machado, porque era o grande nome da psiquiatria daqui de Natal. Perfeito. O Cruzeiro, uma revista que existia, fez uma reportagem terrível, mostrando não foi a miséria do hospital de alienados do Alecrim. E foi um rebuliço geral. Aqui? Sim. E feito pelo próprio Machado. De repercussão, uma revista nacional. E Machado chamou a pessoa para fazer aqui. Foi Machado. Foi Machado que chamou. Doutor Pedro, eu vou lhe pedir para interromper, para a gente fazer um primeiro intervalo, já para deixar o espectador, preparado para entender bem como é que isso se dá. Uma denúncia que deve ter tido uma repercussão fantástica, porque a revista Cruzeiro era uma revista que circulava nacionalmente, era a revista mais importante do Brasil, e faz uma denúncia sobre o Hospital do Alecrim. É aí que intervém o nosso doutor Machado. Daqui a pouco nós retornamos.
Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Neste espaço de grandes temas, o telespectador tem sempre acesso a um tema atual e relevante. Você pode participar como entrevistador e ficar por dentro das opiniões dos especialistas. Grandes Temas, seu programa de debate. Uma parceria com o Diário de Natal, toda segunda às 8h30 da noite. Se o seu filho reclama de dores frequentes na barriga, fique atento. A massa abdominal é uma frequente apresentação do câncer infantil. Sempre que puder, apalpe a barriguinha dele. A pressão alta é outro fator para o diagnóstico. Procure um médico. Verifique a pressão arterial do seu filho. Na cura do câncer infantil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa Casa Durval Paiva. Apoio TV Universitária. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o Dr. Pedro Coelho da Silva, e havíamos parado justamente naquele ponto em que ele faz uma revelação absolutamente impressionante, ou seja, a de que nos anos 50, 47. Nos anos 40 uma revista de repercussão nacional, de circulação nacional, faz uma denúncia a respeito das condições de trabalho, de existência mesmo, de um hospital de alienados em Natal. E o que é que ocorre, doutor Pedro? Ocorre que veio uma equipe lá do Rio de Janeiro, do Serviço Nacional de Doenças Mentais, verificar que situação era aquela. E viu que realmente o hospital de alienados era um depósito de doentes, não era um hospital digno de ser chamado com o nome de hospital. E então Machado entra vai conversar com o doutor Zé Varela, que era muito amigo dele e era médico, para que se comprasse, que se fizesse um hospital psiquiátrico em Natal. Ele accedeu e comprou... Zé Varela, governador. José Varela era o governador da época, exatamente. Aí ele accedeu e comprou o terreno do Hospital Colônia. Um hospital muito bom e foi feito dentro de um padrão admirável mesmo. Para aquela época foi muito bom. Ainda hoje é um hospital bom. Um hospital que ele fez questão que não tivesse grades, cada pavilhão separava, só tinha um muro separando pro o pavilhão exterior. Pro exterior. Mas dentro do hospital não tinha grade, não tinha nada. Só foi construído primeiro em 1950. Começaram a construir em 47 e terminaram. Juscelino inaugurou em 57. Juscelino inaugurou a metade em 57. Com o Dinato Maria, né? Então. A metade do hospital, né? E doutor João Machado, provavelmente houve quem o chamasse até de louco. Diante de tamanhas inovações. Porque naturalmente, veja só a importância de doutor Machado. Que ele, médico, psiquiatra, foi quem denunciou uma situação de maltrato aos doentes mentais. Então, não há necessidade, fazendo um contraponto para os dias mais recentes, não há necessidade de que outras pessoas acusem que os psiquiatras são cúmplices dos maus tratos, porque na história do Rio Grande do Norte, pelo menos, o nosso maior psiquiatra foi o primeiro a denunciar isso e motivou a que um outro médico fosse construir o atual Hospital João Machado. Perfeito. E aí, deixa eu ver se eu entendi bem. O senhor, quando retorna de Pernambuco, formado médico, cheirando a tinta, como se diz em gíria, né, popular mesmo, o senhor vai trabalhar com este homem. Fui trabalhar com Machado. E essa experiência, como é que é? Foi muito boa porque era no Serviço Nacional de Doenças Mentais. Ele tinha um ambulatório, não se acumulava pessoas, o movimento era grande, mas ele fazia uma ficha, cada um fazia uma ficha logo, e cada dia já sabia que ia ser atendido. Ele era muito rigoroso, ia todos os dias atender, e nós ficávamos na mesma escola.
trabalhar com ele. E assim foi feito. Até que quando terminou o Hospital Colônia, ia inaugurar, ele me disse, Pedro, eu não posso ser diretor do Hospital Colônia, porque tudo indicava que ele era quem devia ser o professor João Machado era quem podia ser o professor. Pedro, eu não posso ser porque eu sou do Serviço Nacional, inspetor do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Vamos indicar uma pessoa para ser diretor. Albino Sartori, que era o diretor do Hospital da Base Naval e era psiquiatra. Aí disse a Dinarte, convide Albino Sartori para ser o diretor do hospital. Aí Albino Sartori era da Marinha. Dinarte pediu ao ministro da Marinha que botasse Sartori à disposição do Estado. Pediu uma vez, pediu duas, pediu a terceira, 1 ou 2 meses depois, pediu a terceira, disse, ô Machado, eu não vou mais pedir nada a esse homem, não, que ele não quer. Entendeu? Aí falou com esse Lisânia, né? Lisânia, que era lá do Ministério. Era o chefe do Serviço Nacional. Ele me tinha visto aqui na inauguração do Hospital Colônia. Ele tinha ficado assim um pedacinho, porque eu não me ficava no meio do povo, do Machado. Ele disse, ô Pedro, quem é? Começou a conversar comigo, perguntando, e eu conversando com ele normalmente, tá? Ele disse, e uns médicos lá, e aqueles médicos? Eu digo, não sei, não são nada, não. Não são da psiquiatria, não, são médicos. Aí, só a conversa que eu tive com ele. Sei. Aí quando eu chego lá, ele me pergunta, me diz Machado, não sei se é conversa de Machado. Dinarte perguntou a Lisânia, quem nomeava, ele disse Pedro Coelho. Você agora... E quem é esse menino? Há de ter perguntado. Porque eu não falava nada. Pois é. Conversei 2 ou 3 minutos com ele. E ele se lembrava de mim. Era pois é. Aí é... Sim, doutor Eloy, por favor. No esquema da construção do hospital, havia também a construção do Instituto de Psiquiatria Infantil, todo um sistema de ambulatórios no estado do Rio Grande do Norte. Dos criminosos. Sei. Manicômio. Manicômio judiciário. Tinha todo um esquema feito por Machado, um programa muito bom. Uma coisa cientificamente inclusive, elaborada. ele foi convidado pelos estados do Ceará, da Paraíba, para fazer um programa semelhante lá, né? Tinha todo esse esquema aqui. Perfeito. Ficou só no hospital. Pois antes do programa começar, conversávamos a respeito de passagem, a respeito de um esforço de preservação de memória na área médica. Lá do... Figuras como vocês estão me dizendo, e eu, naturalmente, que sou um ignorante no assunto, estou impressionado com a força que tem essa personagem. É um homem que precisa, a memória dele precisa ser resgatada. Doutor Machado, sim. É verdade. Né? Perfeitamente. Nós já temos feito gestões nesse sentido e temos bastante coisa. Falta-nos uma maior organização, até porque nós somos amadores, ainda estamos tentando profissionalizar esse memorial, mas já temos muito apoio, inclusive das famílias, das instituições, das entidades, e brevemente nós estaremos com um acervo já à disposição do público e com a divulgação natural que deve se fazer dessas figuras que não honram somente a medicina, mas a nossa sociedade, fazem parte da nossa história. Sem dúvida. Pessoa que nos formou, inclusive a personalidade sem profissional. Sem dúvida. Deu uma diretiva para a medicina psiquiátrica. A Jussara, que trabalha comigo, que é filha dele, deve ter todo o acervo que ele deixou. Então, isso é muito importante. E a viúva, dona Jaci Guerra, né? Perfeito. Ele tem um acervo grande de tudo que ele fazia, ele escrevia. Mas era um muito organizado. Eu queria fazer uma pergunta exatamente ao doutor Pedro aqui, que é assim. Você tem este homem que, até onde eu posso entender, era uma figura meio que vulcânica, um empreendedor dessa hora. E tem doutor Pedro, que, por temperamento, é exatamente a imagem do equilíbrio. O homem ponderado. Era a mesma coisa. Também é? Mas essa questão que eu estou querendo lhe colocar é exatamente o seguinte: de repente cai no seu colo, sem que o senhor esperasse. Porque o senhor mesmo havia participado da conversa com o próprio Machado em relação a este homem lá da Marinha. Albino Sartori. Que, enfim,
o pleito não repercutiu junto às autoridades militares, mas cai no seu colo, afinal de contas, esta responsabilidade espantosa. Quando eu cheguei sendo um médico muito jovem, administrar essa estrutura. Fazia 6 anos que eu era formado em medicina. Eu disse, Machado, Pedro, eu tenho uma notícia para lhe dar. Eu digo que você foi nomeado diretor do Hospital Colônia. Eu só faltei morrer. Foi, não foi? Eu, Machado, sim. Vai se aperrear. Nós estamos aqui para ajudar, né? Aquela história. O que for preciso de ajudar. Mas ele era um homem tão justo que ele, por um problema que teve lá no Hospital Colônia com o diretor do Serviço Nacional de Doenças Mentais, ele fez uma carta pedindo demissão. Espero você vai levar essa carta lá, você vai para o Rio, vai levar o meu pedido de demissão. Um homem já idoso, né? Mas o cargo dele era federal, então, vai pedir demissão a doutor Lisane. Não era nem Lisane nesse tempo. Quando eu cheguei lá, estavam botando o outro para fora, o outro tinha feito um bocado de coisa lá no. E o doutor Lisane, que tinha me indicado, disse, eu digo, doutor, eu disse a Machado, eu não levo essa carta não. Se você não levar, eu boto no correio e vai dar no mesmo, besteira. Aí eu digo, então eu vou levar. Aí quando eu cheguei lá no gabinete, disse, doutor Lisane, eu trouxe aqui essa carta do doutor Machado, pedindo demissão. Pedindo demissão, eu vou demitir o melhor funcionário que eu tenho. Pensou? Não posso demitir o melhor inspetor que nós temos, não. Fica aqui dentro da cabeça. Impressionante essa história. Mas narre um pouco, doutor Pedro, dessa sua experiência, então, inicial. Começa a atividade do hospital. E o senhor, com 3 anos de formado, é diretor desta estrutura impressionante. Algum fato marcante, alguma coisa que, por exemplo, até se a ética permite, alguma coisa de pitoresco, alguma coisa que pudesse, que o senhor evocasse, assim, desse período? Seria bom que você contasse o problema da terapêutica ocupacional dos pacientes, justamente o hospital foi criado para isso. Hospital, quando eu levei os doentes... Era uma coisa absolutamente nova, né? Na época, isso aí, perfeita. Né? Na época da linha de Ulisses no Pernambuco. dia da mudança para o hospital, que foi feito a inauguração no dia 16 de 15 de janeiro de 1956, aí eu tenho um carro, levava os doentes, e a Secretaria de Saúde botou uma Kombi para levar também doente. O que nós recebemos no outro dia, pela notícia no jornal, carro da repartição pública passeando com seus funcionários. O repórter nem se preocupou em saber. A gente carregando nos nossos carros para o Hospital Colônia, e ele já disse que a gente estava passeando. Uma coisa engraçada foi que, por exemplo, quando uma doente chegou lá, que era muito falava muito coisa, quando passou na cozinha, disse, nós estamos bem. Até sorveteria, porque era aquelas cozinhas modernas. Equipamentos de inox, etc. Tudo. Até sorveteria nós temos. Aí a animação foi total. Pois bem, aí, durante um bom tempo, o senhor permanece na direção do hospital, não é verdade? Já nesse momento... 30 anos. 28. Pensou. Doutor Pedro, já aí o meu substituto. O substituto é exatamente Rubens, né? Mas já nesse momento, o senhor, os primeiros passos da universidade também começavam a ser dados, não é verdade? Ainda na época de Bernardo Mariz, Universidade Estadual. Perfeito, veio a ser federalizada já perto do final da administração dele, com o doutor Onofre fazendo desenvolvendo toda a luta, afinal de contas. O senhor já entra nessa primeira leva com os professores que estavam chegando? Já, né? Já. No curso eu de acompanhei medicina. Machado, porque Machado fazia parte da equipe que estava criando a Faculdade de Medicina, e eu acompanhei todos os médicos que vinham do Recife, que vieram os médicos de Recife dar aula aqui, para mostrar o que... E nós íamos buscar no aeroporto, ficavam hospedados no Hospital Onofre Lopes, e
Desde esse tempo que eu fiquei ligado a ele, até ele se afastar por doença, se afastou. O senhor, inicialmente no departamento de medicina clínica, vai atuando também com estudantes que destinados a essa área. Para você ver o hospital como era bom, o hospital de alienados era bom, aconteceu que perguntaram a uma americana, uma enfermeira, não sei o que era, que estava aqui de passagem aqui para o Natal, onde ela podia se hospedar. E o hospital Onofre Lopes tinha uns apartamentos para hospedar. Aí disseram, no hospital, aí levaram ela para o Hospital Colônia. Aconteceu que tinha uma doente, filha americana, porque ela era filha de brasileira, mas era nos Estados Unidos. Sim. Aí veio para aqui, adoeceu e estava lá. E ficou como intérprete a americana passou lá 2 ou 3 dias e saiu sem saber que era um hospital psiquiátrico. Hospedado exatamente no hospital. Eu ia fazer a intervenção. Que maravilha. Dr. Pedro passou quase 3 décadas sendo diretor do hospital. E é comum no nosso meio que esses cargos de direção sejam nomeados e demitidos, exonerados, de acordo com o humor e as necessidades de políticos colocarem as suas pessoas, etc. Dr. Pedro sempre figura, o nosso Gandhi, humilde, modesto, nunca precedeu, fui aluno e fui subordinado a ele no trabalho, nunca o ouvi levantar a voz para dar uma ordem. Aliás, não precisava nem dar as ordens, ele era o exemplo, e isso formou uma geração de pessoas que o têm como um verdadeiro ícone da nossa profissão. E eu gostaria que o doutor Pedro se reportasse, assim, durante esse período, governantes, secretários, governadores, deputados faziam pressão para pôr ou para tirar gente do seu hospital, e se essa porque eu gostaria que fosse muito bem registrado, a estatura moral do professor Pedro Coelho, que dificilmente alguém ousaria chegar a ele com um tipo de pressão. Eu gostaria que ele se reportasse a isso. Nunca nenhum governador nem secretário me chamou para falar que me ia botar para fora, nem que... Evitaram passar por constrangimento. Eu passava em branco. Nem se metiam na administração do hospital. Se metia na administração, nunca pediram nada. Porque a gente era que podia pedir alguma coisa, mas eles nunca me pediram, pô, faça isso, faça aquilo, não. Nunca. Muitos iam até visitar, né, o hospital, né? Sempre. Doutor Dari Dantas, sempre que era do diretor, né? cirurgião, Presidente da Assembleia. E era médico lá do hospital, tinha a sua sala de cirurgia lá, nunca me pediu nada que... É fantástico isso, né? Bom, nós vamos pedir um outro intervalo e, ao retornarmos, nós vamos conversar sobre outras facetas da vida de Dr. Pedro Coelho, incluindo uma atitude de muita coragem que ele teve durante o período da ditadura, quando teve que ir visitar determinada região militar aqui para saber a respeito de pessoas, de suas ligações, etc., e há um lado insuspeitado neste homem exemplar como profissional médico. A sua vocação e o seu trabalho como escritor, inclusive de livros infantis. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Notícias, entrevistas, entretenimento, cultura e os mais diversos assuntos estão no TVU Notícias. TVU Notícias por dentro dos acontecimentos. De segunda a sexta, às 18h30. Um dia, uma força descomunal tomará conta de todos os jovens. E juntos mudarão a história das pessoas da sua cidade e do seu país. Esse dia está próximo. É o Dia Global do Voluntariado Jovem. Participe! Dia Global do Voluntariado Jovem. O mundo precisa da sua força. Apoio TV Universitária. Esportes é na TVU. Reportagens, notícias, os melhores lances da semana, comentários e entrevistas com a participação do telespectador.
segunda, às 7h10 da noite. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o médico Pedro Coelho da Silva, e eu gostaria de perguntar ao doutor Pedro a respeito dessa questão a qual me referi ao encerrarmos o bloco anterior. Porque o senhor nunca se envolveu em política, mas o senhor é um homem que sempre revelou posições firmes e de uma extrema solidariedade com as pessoas que o cercam, com os amigos, com os pacientes, etc, etc. Como é que é essa história? O senhor foi ver se tinha gente presa lá, estudante? Foi. Como é que é isso? Vamos começar logo com o doutor Vulpiano. Ah, o próprio Vulpiano. Vulpiano foi preso. Eu estava no meu consultório e disseram, prenderam o doutor Vulpiano. Vulpiano Cavalcante, Cavalcante. explicando ao telespectador, era um líder comunista líder dos mais comunista aguerridos e dos mais notáveis na época. E uma das coisas que ele... Aí fui lá à delegacia falar com ele. Cumprimentei, lamentei que ele tivesse preso, tudo. E aonde eu chegava, em qualquer parte, depois que ele foi solto, dizia, o reacionário Pedro Coelho. Você referia ao senhor? Me chamavam de reacionário. O reacionário Pedro Coelho foi o primeiro a entrar na delegacia para me dar um abraço. Ah, maravilha. E Também, quanto aos outros? Os estudantes? Os estudantes, eu recebi não foi receber. Eu fui lá na universidade e o próprio reitor me disse, olha, lá tinha havido um concurso de psiquiatria para novos médicos ocuparem lá os cargos, e parece das pessoas que eram chegadas ao reitor não foi para. E ele parece que queria mexer no negócio. Pedro, você sabe que um dos seus candidatos aprovados não são comunista e não pode? O quartel-general já me comunicou isso. Eu digo, tá certo, muito bem, mas eu preciso saber disso. Aí saí. No outro dia ele viajou para o Rio, o reitor. Aí doutor Leide Moraes assumiu. Era o vice-reitor, assumiu. Eu cheguei lá e disse, Leide, eu vou ao quartel-general falar sobre os estudantes comunistas que estão na cadeira de psiquiatria. Ele disse, pode ir, não tem problema nenhum. Aí cheguei lá, falei com o ajudante do general, eu queria saber se tinha alguma coisa com estudante aqui. Eu vou lá dentro. Aí fui lá dentro. Não tem nada, não existe nada aqui sobre isso. Aí falei também com uma amiga minha que estava lá. Não tem nada aqui sobre estudante. Então tá ótimo. Pode dizer lá no seu hospital que não tem nada. Aí eu fui lá e cheguei lá, o reitor mandou me chamar. Olha, ele soube que eu tinha ido lá. As coisas da faculdade, da universidade são resolvidas aqui no gabinete. Eu digo, eu vim resolver aqui. Falei com o reitor que estava lhe substituindo, e ele disse que eu podia ir lá, e eu fui, e me disseram que lá não tinha nada contra os estudantes que estão na cadeira de psiquiatria. Os estudantes não, os médicos, naquele tempo não eram. Já aprovados no concurso. Já aprovados, exatamente. Aí foi isso. Beleza. Foram nomeadas as pessoas. As pessoas foram acabaram nomeadas, e a minha amiga também, eu falei. Sim, com o Mailde. Você foi uma das pessoas que a visitaram, não? Porque você, Pedro, se notabiliza na cidade. É engraçado. Desde que eu o conheci, eu sempre ouvi cercado de admiradores, de pessoas do seu relacionamento, de pessoas que querem muito bem a você e tudo, e todas são unânimes exatamente a respeito dessa você ver inteireza da sua personalidade. Minha situação. No dia 25, 20 mais ou menos, eu recebi de doutor Bem, daqui a pouco você lembra, não tem problema. Aí ele era presidente do Partido Comunista de Recife. Pedro,
a mãe de Che Guevara vai a Natal. A única pessoa que eu tenho confiança que mostra a cidade é você. É mesmo? Quando Os foi- serviços de informação não sabe, nunca souberam Nunca soube disso. disso. Mas a minha felicidade foi que ela Acabou não soube indo. que estava vendo a Revolução, bateu fora. É mesmo? E eu não entrei. O senhor ia ser Aí eu Cicerone da mãe do da mãe de Che Che aqui, né? Guevara. Aí eu ia ser preso. Muito bom. Mas escute, há pouco tempo, no intervalo, o doutor Rubens me dizia que, da mesma maneira como os seus colegas levaram um puxão de orelha de Clementino Câmara, ele acabou simbolicamente, metaforicamente, digamos, levando esse puxão de orelha. Como é que foi essa história? Muito bem. E para registrar mais ainda, acentuar a personalidade de Pedro Coelho como comandante. Houve um mal-estar numa cadeira de cirurgia, eu estudante, e eu resolvi não fazer a prova para peitar o professor, dizendo que só iria fazer a prova final. Eu querendo me garantir, entusiasmo, achando que sabia, estava preparado. Então, esta prova eu não vou fazer. E me refugiei no Hospital João Machado, onde eu já frequentava, como estudante, e descobriram-me lá. E o doutor Pedro foi lá onde eu estava e simplesmente disse: moço, está na hora de você ir fazer a prova. E eu Estão lhe esperando lá. retornei, fiz a prova e tal. Os professores acharam muito bem e aí foi tudo normal, tudo em paz. E eu devo essa lição ao mestre Pedro Lição Coelho. maravilhosa mesmo. Doutor Eloy, como é que começa a sua amizade e o seu relacionamento profissional com o doutor Pedro Coelho? Foi o seguinte, eu sou da família Ferreira. Machado é casado com uma prima minha, né? E ele foi uma espécie de figura que eu sempre admirava muito, Machado. Aí eu fiz curso de medicina, depois a minha tendência, eu fui me envolvi com Pedro Coelho, com o Hospital Colônia, né? Inclusive ele me chamou para morar lá no hospital, lá, já no terceiro ano da faculdade, comecei a morar lá. E aí foi isso aí. Ele me chamou, né, para ficar lá no Hospital Colônia. Perfeito. E pronto, foi essa amizade. Aí Perfeito. através de Machado, né? Agora, Bem sim, psiquiátrica. Rubem, por favor. Com licença. Professor, dentre os preconceitos, as resistências que se tem contra a psiquiatria, contra os psiquiatras que são envolvidos em alguns movimentos sociais que hoje se confundem diferentemente do que havia no passado, onde pessoas tipo Machado, Luiz Pernambucano, faziam verdadeiras revoluções sem misturar a ciência médica com movimentos sociais, políticos, ideológicos. Hoje, isso se mistura muito, infelizmente. E há essa antipsiquiatria, esse movimento antipsiquiátrico, que confunde muito bem isso, é o grande móvel de organizações contra a medicina e também, principalmente, contra a psiquiatria, nesse aspecto. E um dos temas mais combatidos chama-se o eletrochoque. A eletroconvulsoterapia, eletrochoque, há uma resolução recente do Conselho Federal de Medicina reconhecendo como ato médico. Todos nós médicos sabemos que ele tem as suas indicações e tal. E que é de eleição, em determinados casos dramáticos, que só sai realmente com isso, que nada o supera em determinados casos. E eu gostaria de que o senhor nos dissesse, falar sobre o eletrochoque, para nos ajudar a desmistificar perante a sociedade essa resistência que se tem contra o eletrochoque, que é um verdadeiro pavor entre as pessoas. A resistência que a sociedade tem contra o eletrochoque é uma falta de conhecimento. Para lhe dar um exemplo, uma vez eu cheguei no hospital e tinha uma jornalista lá, bem novinha, devia ter seus 17 para 18 anos, esperando para me entrevistar. Aí começou a perguntar algumas coisas do Hospital Colônia. Quais são os tratamentos que o senhor faz daquele? Faço eletrochoque. O senhor faz eletrochoque? Perguntou assim assombrado. Eu digo, faço, minha filha. Você acha alguma coisa? E não é um tratamento terrível? Eu digo, não tem tratamento terrível que cura muita gente aqui. Então, eu quero lhe perguntar, me permita lhe fazer essa pergunta. Se a senhora, sua mãe, estivesse muito mal, doente aqui internada, a gente já tivesse tudo feito, insulina, ampliquitil, todas as medicações que nós temos aqui não tivesse dado certo. Eu digo, ainda existe um tratamento que talvez seja resultado.
podia-se fazer o eletrochoque? Ah, podia. Então, já vê que você não está tendo tanto conhecimento. Assim, a sociedade fala do eletrochoque sem saber, porque não é uma coisa tão terrível. O eletrochoque é uma convulsão epilética. Induzida. Sim. Parecida com a epilepsia, induzida pela eletricidade. Pode e ser. Aí mexe com a composição. Talvez também os doentes, como faziam muitos deles em salões, tudo vendo, um vendo o outro, quando saísse, dissesse um com. E foi criando esse tabu. Esse tabu. Mas não, é um dos tratamentos melhores que nós temos ainda de são psiquiatria. utilizados. E Inclusive talvez foi autorizado pelo próprio Conselho. O Conselho Federal, devido a esses movimentos políticos, de muita discussão, então o Conselho Federal de Medicina reconheceu, por de um documento chamado resolução, reconhecendo como um ato médico. Agora, obviamente... Seja, tem que ser o quê? Tem que ser um médico que faça, lógico, com os cuidados. E obviamente, toda parte parcimoniosamente, toda parte depender dos casos. Com as indicações, Em toda parte é um médico que faz, certo, acompanhando o paciente com todos os cuidados para que não tenham. E eu tenho 50 anos dentro nunca assisti nada, uma vez um descolamento uma luxação do maxilar, só isso. Doutor Pedro, chegou então o momento de a gente falar um pouco sobre uma coisa que o telespectador talvez nem pudesse imaginar que fosse de sua predileção também. Além dessa sua dedicação de toda uma vida à medicina psiquiátrica, o senhor é também um escritor. E é um escritor de histórias infantis e de histórias para adultos. Dá para o senhor falar um pouco sobre essa sua atividade? Minha atividade de escritor, vamos dizer assim, desde o Colégio Marista que eu escrevo. E uma das coisas que eu ficava mais encabulado era porque, vamos dizer, na segunda-feira era dia de redação, de ler a redação. Aí uma irmã Ambrósio chegava, lia todas as redações, e quando chegava numa que ele dizia, vamos ter agora a sobremesa. Preste atenção, a sobremesa, vamos ver. Aí lia, eu ficava morto de vergonha. Era a forma dele de elogiar, de destacar. Aí eu ficava morto de vergonha e ele, quase toda a redação que ele passava, eu era sobremesa. Uma vocação. Aí, depois, fiquei escrevendo. Terminei agora que me aposentei, escrevi um livro, em tempo de contos. Que é este livro que está aqui. Eu não sei se a gente teria como pegar, porque também foi editado pela editora universitária. Deixa eu ver se eu... Isso. Pronto. É esse livro que, inclusive, está à venda. Ele nem sabia que eu ia dizer isso, deve estar um tanto encabulado aqui, imaginar que... Né? Mas esse livro está à venda, um livro publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está à venda. Bom. E eu escrevi esse livro, escrevi um livro de contos infantis, um livro infantil para um sobrinho meu, que ele estava brincando lá embaixo, eu estava lá em cima, e um bem-te-vi chegou assim na minha janela e começou a gritar, bem-te-vi, bem-te-vi. Aí eu me lembrei de escrever uma história, escrever a história dele, Maravilha. De Paulinho. E foi... Passou uma sobrinha minha de Pedrinho, eu vou ver como é que a gente pode publicar esse livro. Eu disse, não, menina, eu só quero que você mande datilografar, e ela levou o livro. Passou 1 mês, 2, 9 meses depois eu tinha ido, fui aos Estados Unidos e voltei. Quando voltei, aí ele disse, Iaperi, professor, o senhor podia vir eu queria falar com o senhor. Eu digo, eu vou aí. Não, eu faço questão de ir na sua casa. Aí veio com um livro já impresso. Uma surpresa. Eu cheguei eu quero voar. É o nome dele. Porque o menino, quando era pequeno, dizia, eu quero voar. Aí a gente sacudia ele assim para cima e parava. Eu quero voar. Aí eu escrevi essa história infantil e foi publicada pela universidade. Perfeito. Pela universidade, não pela Fundação José Augusto. Fundação José Augusto. Bom, essa é certamente uma atividade que lhe dá muito prazer também, como de resto, uma atividade da qual, se o senhor concorda, se fosse possível, o senhor gostaria que falasse também rapidamente, que as suas viagens. O senhor viajou muito, não foi, doutor Pedro? Para o exterior também. Viajei muito, não viajei, fui
fui à Europa umas 2 ou 3 vezes, fui ao Egito, fui à Argentina. Só foi mandando. Qual desses países que mais impressionou o senhor? Impressionou? O que eu gostei mais foi a França. A França, né? A velha Paris, França, é. Dulce França, né? Agora, o que faz doutor Pedro Coelho hoje? No seu ócio com dignidade? Atendo aos clientes que ainda se lembram que eu estou vivo. O senhor ainda está clinicando? Uma vez. Assim, Maravilha. que tem clientes que vão Sei, lá em casa e sei. eu já estou atendendo na minha casa. E quando tenho tempo, escrevo esse poema que tem aqui no livro. Uhum. Se você tem, quer ler, leia. No começo. No comecinho. Não. Perfeito. Ele diz assim: O tempo, sobre a mesa estático, o relógio, o tempo marca. E o tempo passa, deixando uma saudade ácida e sentida de ser e não ter tido a vida. Bom, mas de qualquer maneira, o senhor está fazendo um trabalho. Quer dizer, essa coisa da... E também, às vezes... Familiarizado com o computador? Não, o computador nunca resiste. Não, só por uma coisinha ou outra, mas eu não tenho habilidade com o computador, não consegui ainda. Sei. Mas produzindo algum trabalho novo, Estou tentando escrever alguns, tem uns 3 ou 4 contos que eu estou escrevendo. Outro livro de contos, certamente. Bom, doutor Eloy, alguma pergunta mais para o nosso querido doutor Pedro? Talvez fosse bom também, Pedro, falar um pouco sobre as revoluções psiquiátricas, por que passou, né? Quando eu terminei quando eu me formei, praticamente só existia o Ampliquitil, eu acho, naquela época. Na década de 50. É um tipo de tranquilizante. Além da insulina e do eletrochoque. Porque o primeiro grande libertador, quem levantou fez a primeira revolução na psiquiatria foi Pinel, em Paris, em 1700 e pouco, né? Aí ele mandou, que quem tomava conta dos doentes mentais eram soldados, como se fossem presos ali. Ele mandou quebrar as correntes e libertar-os. Aí foi a primeira revolução. Depois veio a grande revolução com os medicamentos, o Ampliquitil, os antidepressivos. E hoje em dia a psiquiatria social que está tomando conta. Beleza. Eu vou ter que interromper o doutor Pedro, e o faço naturalmente lamentando, mas com a sensação de que a gente teve uma oportunidade de fazer um programa sobre todos os títulos especial no que tem esse homem de grandeza humana, da contribuição que ele tem dado exatamente ao Estado, a Natal particularmente, e particularmente ainda mais a área da psiquiatria médica, onde ele, inclusive, e os seus, discípulos têm feito igualmente uma espécie de psicanálise. É um trabalho que não é exclusivamente da medicina hospitalar, mas que deu para a gente a dimensão exatamente de um compromisso social sem tamanho, com toda essa descrição que tem a sua personalidade, com todo esse equilíbrio emocional, com toda essa beleza de pessoa que é Dr. Pedro Coelho, a quem nós agradecemos, doutor Pedro, do fundo do coração, a sua presença e a sua entrevista. Agradecemos também a doutora Eloy, agradecemos ao doutor Rubens e prometemos retornar na próxima semana.